Olá, está no ar o Imóveis em Foco, o programa que leva até você as tendências em arquitetura e decoração, as novidades do setor imobiliário e, é claro, dicas para você viver bem. Veja agora tudo que nós preparamos para a edição desta semana, especialmente para você. Leve a alegria através das cores para a sua casa. Preparamos uma matéria especial, onde você vai conhecer uma sala, um quarto e um escritório da Mostra Decora Líder, que apresentam propostas e dicas de como aplicar tons fortes nos ambientes sem pesar. Jovens investidores, entenda por que cresceu a participação deste público no mercado imobiliário. Você tem dúvidas sobre a administração do seu condomínio? Eu gostaria de saber se é permitido fazer culto religioso em salão de festa de condomínio. A administradora Secad responde para você. E falando em condomínio, saiba por que a atriz Daniele Vinitz tem sido alvo de reclamações em seu edifício. Bom, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui na TV Tribuna SBT para todo o estado do Espírito Santo de norte a sul com o programa Imóveis em Foco comigo, Roberta Salgueiro. O perfil do comprador de imóveis está mudando. Cada vez mais, os jovens têm se tornado clientes das construtoras. Esta que, por sua vez, tem aproveitado esta demanda para produzir empreendimentos voltados para este público. O jovem Eliezer ficou 6 meses à procura de um apartamento, que a princípio era para moradia própria, mas que hoje se tornou como investimento. Eu e a minha esposa, a gente estava com os planos de se casar e a gente passou a procurar alguns imóveis, né? Principalmente imóveis novos para a gente poder residir. A gente acabou fazendo um fechamento de um apartamento na Serra, na região de Jardim Limoeiro. Ok, com o tempo, passando um tempo, a gente morou lá durante um período muito breve, a gente viu que seria interessante a gente disponibilizar, mudar dali e utilizar, na verdade, aquele apartamento como um investimento. Depois de mais ou menos aí uns 2 a 3 anos que a gente tem apartamento recebido, a gente está fechando o primeiro contrato de locação e aí essa renda da locação a gente vai reverter como um investimento para nós. E não é apenas com o aluguel que Eliezer vai colher os frutos do investimento. Quando comprou o imóvel, ele tinha apenas 26 anos e 5 anos depois, o imóvel deu uma boa valorizada. Interessante é que você já fez análise de quando você adquiriu o imóvel para hoje, já teve uma boa valorização, né? Exatamente, assim, pelo último levantamento que a gente fez aí, teve uma diferença aí de uns 75% de acréscimo, né? Praticamente dobrou o valor da época de compra, né? O valor de tabela para o valor de avaliação hoje. E cada vez mais tem aumentado o número de clientes jovens no mercado de imóveis. De acordo com uma pesquisa realizada em um dos maiores eventos de imóveis do Espírito Santo, no ano passado, 33% do público visitante tinha entre 20 e 29 anos, o que representou a maior parcela de público presente. O diretor do Sinduscom, José Elcio Lorenzon, explica o crescimento dos jovens na participação no mercado imobiliário. O jovem hoje, ele amadurece mais cedo. Ele conclui, ele avança na carreira estudantil, ele começa a trabalhar mais cedo, ele começa a ter os seus rendimentos mais cedo. De posse desse recurso que o jovem tem, vem o outro lado do mercado. O mercado vê ali algum potencial e passa a oferecer produtos que estão na medida do tamanho do bolso desses jovens. Comprando um apartamento de 2 quartos, geralmente é o 2 quartos que começa, ou um quarto-sala, uma kitnet, como diz assim, e nessa convergência, né, de oferta e de oportunidades, ele acaba ocupando uma parcela boa do nosso mercado. Você já destacou aqui 2 quartos, né? Que é uma das exigências deles, uma das características que eles buscam nos imóveis. Quais são as outras? O jovem quer alguma coisa perto da universidade, ele quer alguma coisa perto do trabalho, ele
ele começa a ser um pensador do pequeno investidor. Quais são os bairros daqui da Grande Vitória que você destaca como o bairro que é alvo desse público? Jardim Camburi, por exemplo, é algo assim que predomina aqui na capital. Vila Velha, Praia de Itaparica. E ali em Itaparica, o imóvel econômico, ele predominou. E ele busca quem? É o casal jovem e o jovem de modo geral. E depois de encontrar o imóvel ideal, o jovem de hoje ainda encontra condições de pagamento que no passado não existiam. O jovem, ele é até sortudo. O jovem de hoje, ele tem a oportunidade de comprar um apartamento, por exemplo, uma sala, e pagar em 35 anos. Tornou-se fácil adquirir o imóvel hoje. E essa postura dos jovens tem sido contagiosa. Foi na compra do seu primeiro imóvel que Eliezer acabou influenciando muitos amigos. Eu lembro que na época que a gente estava fazendo essa consulta, a gente estava com alguns amigos na iminência de casar, que foram fazer essa pesquisa com a gente hoje, muitos deles compraram os seus imóveis também. Tenho amigos, por exemplo, que compraram um imóvel, nunca moraram no imóvel, simplesmente colocaram o imóvel para alugar e estão fazendo dele uma fonte de renda, né, por meio do aluguel. Então, assim, a gente percebe que a pessoa está começando a olhar esse tipo de necessidade muito mais cedo do que antigamente. Morar em edifício tem muitas vantagens, claro, mas também tem algumas dores de cabeça, não é verdade? Seja pelo vizinho inconveniente ou até mesmo pelas próprias regras do prédio. Mas o importante é que todos saibam dos seus direitos e deveres. E para ajudar nessa tarefa, nós fomos até as ruas para esclarecer algumas dúvidas frequentes. E quem vai responder todas as perguntas pra gente é o diretor-presidente da administradora Secad. Claudio Honor, a gente sabe que quando se trata de condomínio, o que mais se tem são dúvidas, né? Realmente, são dúvidas por falta de conhecimento da legislação, por falta de conhecimento das normas internas, né? A divisão do espaço comum, às vezes fica um pouco mais traumática e acaba tendo alguns conflitos. E a gente está aqui para isso, para responder essas dúvidas e levar até você informação para que você tenha uma vida em harmonia no seu condomínio. Então vamos para a primeira pergunta do dia. Se o porteiro fechou o portão em cima do meu carro, de quem é a responsabilidade? Se foi o portão que bateu no carro do condômino, por defeito técnico do portão ou por deficiência de manuseio do porteiro, do funcionário, aí a responsabilidade é do condomínio. O condomínio é que arca com essa responsabilidade. O condomínio pode, se houver contrato de manutenção ou se o funcionário for terceirizado por erro do funcionário, repassar esse custo ou cobrar a responsabilidade desse prestador de serviço. Mas o condomínio pode vir a cobrar isso do funcionário, ou até mesmo a empresa terceirizada pode cobrar isso do funcionário? Se for negligência do funcionário, ele errou por negligência, sim. Agora, se ele errou por defeito técnico do portão, a responsabilidade é do contratante. Eu queria saber se qualquer um pode colocar aviso no mural ou no elevador. Não, os avisos, os quadros de aviso, principalmente os elevadores e os externos, são para uso de informações do condomínio. Caso a pessoa tenha uma sugestão de uma informação para ser acrescentada no elevador, até mesmo no mural, quem que ela deve procurar? Deve procurar o síndico, se for de interesse coletivo, deve procurar o síndico, a administração, para que a coisa possa ter controle, né? Senão você tem muitos avisos dentro do condomínio, não sabe o que coloca, até mesmo se der uma coisa que tem realmente credibilidade. Inclusive, nos prédios administrados pela Secad, tem a vantagem de contar com um portal no nosso site, que tem um classificado que as pessoas ofertam os seus serviços, venda de carros, de objetos, queiram comercializar e podem fazer isso aí através do nosso site. Aí, uma boa solução, gostei. Então agora vamos para a terceira e última pergunta do dia. Eu gostaria de saber se é permitido fazer culto religioso em salão de festa de condomínio. Eis aí uma questão bem polêmica, Roberta. As pessoas confundem com a liberdade religiosa, que essa é prevista na Constituição, com a liberdade de praticar a sua religião em qualquer lugar. O local é inadequado para fazer culto religioso, porque o mesmo direito que tem de fazer o culto da sua religião, tem aquele que não tem religião e que pratica outra religião. O que deve ser observado aí, e não é uma restrição à
fé em si, mas sim ao local inadequado que é o salão de festa do condomínio. Ladianor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez no nosso programa Imóveis em Foco, levando informação aos nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, Roberto, estamos sempre à disposição. Essa é a missão da SECAD, produzir o bem-estar através da administração de condomínio. E continuando neste assunto polêmico, a atriz global Danielle Vinitz estaria sendo processada pela administradora do condomínio onde mora. Parece que a atriz Danielle Vinitz não está sendo muito bem vista pela vizinhança do Itaiangá, local onde mora no Rio de Janeiro. Tudo porque ela anda descumprindo certas normas do condomínio e exagerando no barulho. As reclamações, advertências e multas já foram aplicadas e nada. De acordo com o jornal Carioca, Vinitz foi acionada judicialmente pela administradora do condomínio. E esta não é a primeira vez que a atriz enfrenta a justiça por descumprimento de regras no edifício. Porém, o outro processo foi arquivado em novembro de 2013. Que situação, hein? E você, tem alguma dúvida sobre regras condominiais? Manda pra gente um e-mail, já sabe qual é, né? imovesemfoco@redetribuna.com.br. Quem sabe no próximo programa você não está participando aqui com a gente. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas antes você fica aí com as novidades da Bangô. Use sua imaginação. Sinta-se confortável para decorar sua casa e aproveitar cada cantinho. Se o seu estilo é Bangô, a recompensa é uma casa linda e inspiradora onde você vai se sentir o máximo. Móveis e adornos incríveis que servem de inspiração para qualquer projeto. Lembre-se, da porta para dentro, tudo pode ser diferente. Isso é Bangô. Avenida Rio Branco, 658, Santa Lúcia. Estamos de volta e agora você vai conhecer 3 novos ambientes da Decora Líder, a mostra decorativa que está acontecendo aqui na Líder Interiores. Nós vamos apresentar para vocês a sala de estar e jantar da família, o quarto das filhas e o escritório também da família. O que todos estes ambientes têm em comum? O uso de cores vibrantes. Se você curte levar a alegria para sua casa através das cores, se prepare, porque nós vamos apresentar para você agora 3 propostas incríveis. O primeiro ambiente é uma sala de estar e jantar, um espaço para curtir a família e os amigos, onde possa reunir jovens e adultos com todo o conforto, leveza e descontração, pontuada através das cores. E foi com a ideia de trazer uma mesa com 10 lugares, mas que ao mesmo tempo ficasse uma proposta leve, que a designer de interiores, Marta Ornelas, teve esse desafio. Conta pra gente como é que foi pensar nessa proposta, Marta. Eu quis integrar os espaços, fazer um espaço familiar, que tivesse a sala de estar home e uma sala de jantar que coubesse todas as pessoas, né? Geralmente você corre o risco nisso de ficar um espaço pesado e eu quis trazer a leveza. Então optei por trabalhar com espelhos, né, com materiais translúcidos, os lustres leves, né, e dividindo essas 2 mesas retangulares, um aparador também espelhado. Acho que a grande sacada que você teve dessa leveza, né, além dos materiais translúcidos, acho que foi esse aparador no meio, ele realmente trouxe uma leveza, não ficou aquela mesa inteiriça. Sim, deu uma quebrada. Né? Deu uma quebrada, mas ele tem um detalhe, ele é menor que a mesa, isso é proposital? Proposital, porque senão o que eu ia ter era justamente uma mesa enorme, né? Chapada, né? Ia pesar o ambiente, ele ser menor que as mesas foi uma coisa assim estudada justamente para quebrar as 2 mesas e dar essa ideia, né? Trabalhei aqui também o lançamento da Líder, que é a cadeira Nobre, que eu coloquei nas cabeceiras das 2 mesas, como se fosse uma família, né, com 2 filhos e que representasse os membros da família.
Agora, Marta, eu observei um detalhe. O seu ambiente de jantar, ele também traz elementos para o ambiente de estar. Sim. Né? Isso também foi proposital? Foi proposital, fazer um link. Eu trouxe a mesa de centro, trabalhei com 2 mesas, trazendo uma ideia do próprio aparador que divide a mesa, o mesmo formato em laca branca, que é um dos materiais da própria mesa, né? Além disso, as cores que você também trouxe para o ambiente, elas também se reproduzem aqui no espaço. Eu pontuei com o tangerina, que é uma cor tendência 2014, e o orquídea radiante nas poltronas, né? E nos elementos de almofadas, telas, essas coisas todas, que é onde a gente usualmente carrega nas cores ou põe elementos de cores. E em questão da loja, também mostrar ao cliente que se ele tem a cômoda que eu usei, que é lançamento também da Líder, que é a Chip, que eu coloquei no tom tangerina, isso abre para a imaginação do cliente a possibilidade dele colocar a cor que ele quiser. Eu trabalhei também a madeira, a lâmina de madeira, né, que é madeira clara, muito interessante também. O lançamento da Líder, que é o carvalho Kernel, sabe, que dá, ao mesmo tempo ele também tem essa nuance suave. Procurei trabalhar vários elementos de revestimento, como é uma tendência. Trabalhei espelho, trabalhei a laca com brilho, o papel de parede, que é um lançamento da Lúcia Lobato, que ele é um metalizado, parece um metal trabalhado, né? E a parede também com revestimento da Portobello Shop. A tela que eu usei do Rodrigo Dutra, representando a enseada do Suá, que foi o espaço, o tema do meu espaço, né? Trazendo também ali as cores do ambiente e usando isso em cima desse revestimento. E agora você vai conhecer o quarto das filhas, que também traz uma proposta de cores na decoração. Só que desta vez com o coral, o berinjela e o amarelo. E foram as profissionais Larissa e Andréia que idealizaram o quarto das filhas e fizeram essa brincadeira com as cores. Primeiro conta pra gente como é que foi o partido do projeto, o que vocês realmente pensaram em relação ao layout do espaço. Bom, o ambiente foi planejado, foi um quarto de adolescente, né, com idade aproximada. Então seriam 2 meninas, 2 garotas, cada uma com sua independência, cada uma com sua cama, sua mesa, sua estante. Foi tudo planejado para 2 pessoas, tudo planejado para não ter conflito entre as irmãs. O que chama atenção aqui no ambiente de vocês são as cores que foram utilizadas, mas ao mesmo tempo a gente percebe que tem uma base neutra, né? A ideia foi fazer uma base neutra justamente para que o quarto possa evoluir junto com as meninas. A gente salpicou um pouquinho de cor de forma que possibilite uma alteração no futuro sem demandar uma reforma muito grande. Agora vocês ousaram, né? A gente percebe a ousadia que ficou por conta também das cores. Como é que foi escolher os tons? Acho que muito por causa dessa idade que a gente definiu para os nossos clientes, né? A adolescente está numa fase muito agitada. A gente trabalhou junto com a marcenaria, além do branco, um tom de coral, que é onde prevalece na estante e também nas cômodas laterais da cama. E veio o amarelo fazendo uma composição muito forte em contraposição com o coral e um pouco de berinjela para dar uma fechada. Interessante ressaltar, gente, que a Líder também trabalha com uma linha de planejados e que vocês também desenvolveram, né? Vocês ajudaram no projeto, o desenho foi de vocês e foi totalmente possível de ser executado aqui no quarto. Foi uma das propostas do nosso ambiente, se tratando de um quarto para as meninas, que a gente desenhasse um projeto de marcenaria mesmo, e a Líder executou ele direitinho dentro do nosso desenho. Desde o armário, essa grande estante atrás da gente, o armário, as mesas de estudo. Cada filha realmente tem a sua individualidade, tem tudo para as 2, mas tem algum elemento que vocês trouxeram para dar essa unidade ao espaço? Sim, tem o painel, esse painel de madeira, né, o painel com papel de parede, e o tapete, que eles são únicos e eles ajudam a dar essa unidade pro quarto.
E logo aqui ao lado do quarto da filha também tem o escritório da família, que também foi idealizado pela Larissa e pela André e traz uma proposta de cor. Vocês adoram trabalhar realmente com cores, né? Dá uma alegria, não tem dúvida, né? A proposta aqui foi um pouco mais fria, mais intimista. Mas a gente percebe que tem um certo aconchego também. Fala pra gente quais são os elementos que vocês trouxeram para trabalhar o aconchego. A madeira, né? A madeira completa essa linguagem do aconchego. Então a gente tem as cores que são frias, né? Esse verde, o cinza, mas a madeira ela dá a aquecida que precisa. O ponto de destaque do escritório da família é realmente essa estante multifuncional que também foi desenhada por vocês. Essa estante é a estante da linha Multifuncione, da Líder, né? Foi desenhada por nós, com adaptação. A gente usou nichos de tamanhos variados, com laca com brilho, laca fosca. Fizemos essa brincadeira e é uma estante que serve tanto para um home office quanto para um quarto, né, de hóspedes. E vocês também trabalharam com essa proposta aqui, né? De ser um escritório da família, mas ao mesmo tempo ter essa estrutura, esse ponto de apoio para receber um hóspede. É uma realidade muito grande em todas as famílias, né? Um ponto onde a pessoa possa receber um hóspede, mas também tem um canto para trabalhar alguma coisa. E a proposta desse ambiente foi essa. A gente tem um sofá-cama super confortável da Líder e um cantinho de trabalho junto com a estante multifuncione que dá esse apoio para as horas de trabalho. É incrível quando a gente para realmente para observar o tamanho do sofá, né? Ele é realmente compacto e ninguém imagina que dali vai se desdobrar uma cama, né? Um sofá-cama. Eu acho que ele é um coringa realmente para quem pensa, né? Para quem precisa desse escritório ao mesmo tempo quarto de hóspede. Sim, é um sofá que a gente indica muito, né? Exatamente por isso, pelo tamanho, a praticidade, ele cabe em qualquer ambiente. Quem está em casa agora acompanhando a matéria e gosta de levar cor para o ambiente, qual é a dica que vocês dão? Ponderação. Eu acho que uma base neutra, ela possibilita qualquer uso de qualquer cor, mas tem que ser ponderado e, se puder, orientado. Você acompanhou aí 3 opções de ambientes, né, que utilizaram de formas diferentes as cores, mas a dica de todos os profissionais é sempre a mesma. Quer apostar na cor? Primeiro, faça uma base neutra com móveis de tons claros e depois vem introduzindo as cores ou numa peça, no móvel de destaque com a sua cor preferida ou até mesmo com almofadas e adornos. Assim fica mais difícil de enjoar e caso venha enjoar, é muito mais fácil de trocar, não é verdade? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Você acompanha detalhes das gravações dos próximos programas no meu Instagram. É só seguir Beca Salgueiro, tudo juntinho. E a gente se encontra aqui na TV Tribuna na semana que vem, com muitas novidades para você e para sua casa.